Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo treino de ontem e a vitória da Raposa contra o Bolívar, o interesse do São Paulo em Orejuela em envolver mais 2 jogadores nessa negociação, da promessa do Flamengo Igor Lemos que assinou com o Cruzeiro e um pouco mais sobre quem é esse jogador, além do caso envolvendo o meia Giovani, que o Botafogo e outras equipes também vem monitorando a situação do meia. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando sobre esse jogo treino do Cruzeiro, onde aconteceu às 10 da manhã desse último sábado, num jogo contra o Bolívar lá da Bolívia. Bom, esse amistoso que já estavam programados desde, sei lá, pelo menos 10 dias, e essa equipe que vai fazer amistosos contra o Cruzeiro primeiramente, depois contra o América e no final de semana contra o Atlético Mineiro. Bom, o Cruzeiro que iniciou essa partida com 5 reforços já pedidos pelo técnico Felipe Conceição e que inclusive vinha treinando assim na equipe titular. Foi no caso do lateral esquerdo Alan Ruschel, os 2 volantes Matheus Neves e o Matheus Barbosa, o ponta Felipe Augusto, além do meia Marcinho, que completaram assim esses 5 reforços. Ainda faltam alguns jogadores que ele pediu a contratação, mas que ainda não chegou, como por exemplo no caso do Bruno José, que estava treinando e entrou somente no segundo tempo, e também do Eduardo Brock. E bom, apesar do Cruzeiro rodar muito o time, como por exemplo na segunda etapa entrou uma equipe totalmente diferente, alguns atletas não tiveram participação nessa partida. Igual o meia Giovani, que foi desligado do clube, não deve continuar, eu vou falar mais adiante sobre ele. O Marcelo Moreno, o Zé Eduardo, o Marco Antônio e também o Gui Mendes. Perguntado sobre, igual no caso do boliviano, o Cruzeiro falou que somente ele não estava assim em condições ideais para o jogo e por isso não teve participação nesse jogo. Bom, na segunda etapa ainda teve algumas mudanças, como por exemplo, a equipe foi totalmente reformulada com o goleiro Lucas França. Na zaga tinha o Giovani, atleta da base, e o Guilherme Matos, 2 que subiu, além do também zagueiro o Everton. Jogando assim com um esquema um pouco mais defensivo, e achei até estranho porque o Cruzeiro pensei que iria um pouco mais ofensivo para tentar buscar uma vitória. No meio de campo estava assim, o caso do Matheus Pereira, jogando improvisado na lateral esquerda, que foi muito bom porque assim, estava com esses 3 zagueiros, mas tinha uma opção um pouco mais nas pontas, e o Matheus Pereira que inclusive deu assistência. Meio de campo formado pelo Adriano, o Jadson Silva e também o Claudinho, que deu uma boa visibilidade para o meio de campo, que também estava muito mal na primeira etapa e foi fundamental para dar um pouco mais de mobilidade para o jogo. Ainda teve, por exemplo, os pontas formados pelo Bruno José e o Ailton, que jogou muito bem, além do atacante Thiago. Mas quem fez o gol mesmo foi o Wellington, que entrou também já na reta final da segunda etapa, após um excelente cruzamento do Matheus Pereira pelo lado esquerdo do campo, e ele fez o gol assim, praticamente sem goleiro. Vitória é interessante pelo Cruzeiro, porque assim, se for olhar igual ano passado, a Raposa teve uns amistosos de pré-temporada, perdeu igual pro América, pra uma equipe lá não sei nem se estava na segunda divisão do Campeonato Mineiro, ou seja, já dava pra ver que tava uma merda antes mesmo de começar a Série B. E nesse jogo que a equipe, eu acho que estava muito sem entrosamento, né? Porque assim, esses atletas contratados, 5 já começou como titular e eles chegaram a menos de uma semana em Belo Horizonte. Bom, essa foi uma preparação para o Cruzeiro visando já a estreia contra o Uberlândia, que vai acontecer no próximo sábado, às 4h30, lá na casa do adversário. O Cruzeiro volta a jogar somente em casa contra a Caldense, jogo que está marcado às 4h30. Ainda não se sabe, por exemplo, qual vai ser o estádio do jogo, porque tem que ver se vai ser no Mineirão mesmo, que tem grande chance de ser, ou no estádio Independência. E vocês gostaram dessa escalação e mexidas assim do técnico Felipe Conceição nesse jogo treino contra o Bolívar? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E o Bolívar que não é um time assim, horrível lá da Bolívia, que fica brigando para a zona de rebaixamento ou algo do tipo, até porque direto eles estão, por exemplo, na Libertadores, naquela fase de mata-mata, e também disputa muitas vezes a Copa Sul-Americana, ou seja, é uma equipe que tem uma certa tradição e não é um time de que já tá assim, facinho de vencer, só colocar os atletas da base ou algo do tipo, beleza? Temos que falar também sobre o caso do lateral direito, Orejuela, onde o site O Dia informou já na manhã desse sábado que o São Paulo tentou envolver 2 jogadores na troca pelo lateral direito colombiano.
Bom, o primeiro deles foi o Hudson, volante de 33 anos de idade, que já teve algumas passagens pelo Cruzeiro lá em 2017, que foi muito bem, disputando 33 partidas, marcou 3 gols, um fundamental que foi contra o Grêmio na Copa do Brasil, e eu só lembro desse gol praticamente, né? E desde então ele voltou em 2018, 2019, e jogou pelo São Paulo algumas partidas, mas não teve assim, um desempenho sensacional. Em 2020 foi emprestado ao Fluminense e por lá, como eu já disse em alguns vídeos, que sugeria a contratação do volante, e muitos aí ficam falando que era impossível, algo do tipo, mas enfim. E no total foram 41 partidas, marcou um gol, mas desde quando o técnico Odair Hellmann, que saiu lá no final de setembro, deixou a equipe lá do Rio de Janeiro, ele praticamente não teve aquela sequência de titular. E bom, o São Paulo que tentou envolver ele justamente porque não tem interesse de contar com o jogador e tem um bom passado recente pelo Cruzeiro que poderia despertar interesse do treinador. Que também ainda ofereceu o meia Shailon, que atualmente está no Goiás, atleta que possui 24 anos de idade e até tinha umas propostas bem encaminhadas para vender o jogador para alguma equipe lá do Oriente Médio, mas isso acabou não acontecendo. Pelo Goiás esse ano, ele até que jogou muitas partidas, visto que não chegou, por exemplo, no início do estadual ou algo do tipo, somando 25 jogos, mas marcou apenas um gol. Bom, jogador razoável, assim, que tem bastante potencial ainda de crescer, mas que pelo São Paulo, que começou a jogar desde 2017, disputou no total 42 partidas, marcou apenas 6 gols, e inclusive na temporada de 2019, ele foi emprestado ao Bahia e até que foi bem, marcando ainda 5 gols, que foi o ano de maior artilheiro dele na temporada. E assim, tem que ver porque não acho interessante o Cruzeiro pegar um valor que seria em dinheiro para ter outros jogadores, e porque o Cruzeiro precisa de caixa para pagar os salários atrasados e também várias dívidas que tem junto à FIFA. E até o técnico Felipe Conceição, quando foi perguntado sobre isso, preferiu assim esperar e receber alguma proposta em dinheiro, porque dificilmente o São Paulo vai ter condições. Tem interesse ainda em um lateral direito, Dudu, que está no Atlético Goiano, e tem passagens pelo Internacional, onde inclusive pertence seus direitos econômicos. É bem provável que o São Paulo vá buscar assim, uma promessa, que já teve um certo destaque do que o Orejuela, que é um atleta que o Cruzeiro não vai liberar por menos do que 20 milhões de reais. E o Cruzeiro que quer se desfazer o mais rápido do atleta, porque assim, o salário do Orejuela atualmente é de 320 mil mensais. Mas assim, a partir do próximo mês será um valor próximo de 360 mil e esse valor só vai aumentando ao decorrer da temporada. Que no ano passado, pelo menos, o Cruzeiro não teve problemas com isso, porque aceitou o Grêmio, pagava 100% do seu salário, que era 320 mil mensais, ou seja, nem tinha tantos problemas. Mas igual aqui, ele já está no Cruzeiro no mês de janeiro, no mês de fevereiro, agora já vai começar março, ou seja, quanto mais rápido dispensar o lateral, melhor. E vocês, acham que o Cruzeiro poderia aceitar assim, uma proposta envolvendo algumas trocas de jogadores, como por exemplo no caso do Hudson e também do meia Shailon? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários, beleza? Eu só acho assim que poderia ser interessante caso o Cruzeiro aceitasse os dois jogadores, sei lá, o São Paulo pagava metade do salário deles por um ano, porque também não vai liberar o Orejuela, assim, que é um dos melhores laterais do Brasil, por, sei lá, dar o Hudson e o Shailon, um outro jogador que não vai ser usado, porque não é assim que as coisas funcionam. E ainda também, sei lá, se oferecesse uns 8 milhões de reais, eu acho que o Cruzeiro poderia conversar, porque seria um valor interessante já para pagar esses salários, e dois jogadores que poderiam sim ser titulares aqui na Toca da Raposa. Outro assunto importante é sobre o meia Giovani. E como eu disse, assim, o técnico Felipe Conceição não quis contar com o jogador já nessa partida contra o Bolívar, no jogo treino, e de acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro, assim, meio que deixou o atleta de lado, falou que não tem a expectativa de continuar aqui na Toca da Raposa. Bom, isso que falou foi até o primeiro momento, assim, não tem interesse de contar com o atleta, ou seja, não foi uma decisão definitiva. Mas sem dúvidas o Cruzeiro não vai fazer muito esforço para liberar o atleta, onde o próprio Globo Esporte falou que o Botafogo especulou a sua contratação. Não fez nenhuma proposta oficial ou algo do tipo, mas tem sim interesse na contratação do meia. Atleta que possui 26 anos de idade, que pelo Cruzeiro chegou lá no final de setembro, mas só foi regularizado praticamente no início de novembro, disputando apenas 10 partidas na reta final da Série B pelo técnico Filipão. E vale lembrar, quem pediu a sua contratação foi o Ney Franco, que no final das contas ficou aqui em menos do que, sei lá, um mês e nem teve a oportunidade de contar com os atletas que ele pediu, que foi o caso ali do Matheus Índio e também do meia Giovani.
Bom, eu acho que poderia ser interessante o Cruzeiro continuar com ele, mas nem entendi porque também assim, foi o Felipe Conceição que não quis a sua permanência, principalmente agora que já contratou igual o Marcinho, que inclusive começou jogando nesse jogo. Ainda tem o Marco Antônio também, o Claudinho que teve oportunidades nesse jogo, ou seja, acho que realmente deve dispensar o Giovani. Bom, eu não gostei muito disso, igual eu falei pra vocês, porque o Giovani jogou muito bem, principalmente, sei lá, naqueles primeiros 6, 5 jogos com o Filipão, que entrava na segunda etapa e dava outra cara para o jogo. É um atleta que entende muito bem de Série B, já teve um acesso pelo Goiás em 2018, pelo Curitiba em 2019, ou seja, seria interessante justamente por conta disso. Já que o Cruzeiro vem falando que quer atletas experientes, que já jogou essa competição, e agora dispensar o atleta assim, do dia pra noite, eu não entendi absolutamente nada. E além dele também o Goiás, sem dúvidas, deve procurar o Cruzeiro, principalmente agora porque o Cruzeiro quer liberar o atleta a qualquer custo, e ele já tem um passado também muito glorioso com a camisa do clube goiano. Mas enfim. E vocês acharam uma boa alternativa o Cruzeiro tentar se desfazer do Giovani ou acha que, assim como eu, ele deveria ter uma continuidade aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião e a análise nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Igor Lemos, atleta de 18 anos de idade que pertencia ao Flamengo e que assinou com o Cruzeiro. Bom, esse que foi divulgado por um portal bastante famoso lá do Flamengo, e inclusive o jornalista René Casagrande divulgou já na manhã desse sábado essa notícia. Bom, um atleta que tem números interessantes pelo Flamengo na base e que já estava se encerrando o seu vínculo e viu uma boa oportunidade ali para o Cruzeiro, principalmente agora nesse processo de reconstrução e tudo mais, que sem dúvida, se ele jogar bem pela equipe sub-20, não duvido nada daqui 3, 4 meses, por exemplo, ele já está na equipe profissional disputando a Série B. E bom, atacante que também atua de ponta, que possui seus 18 anos de idade e pela equipe sub-20 do Flamengo na temporada passada, não teve tantas oportunidades assim. Que foram 10 partidas, marcou um gol, mas tem que ver também porque ele tem 18 anos e estava jogando uma categoria bem acima, que é a sub-18, ou seja, nem é sub-19 ou sub-18, que é a sua própria categoria. Inclusive no início de 2019, que teve algumas competições, ele ainda marcou 4 gols em 22 partidas. Bom, jogador que vai integrar inicialmente, eu acho que é a equipe sub-19 e tem que ver se ele vai subindo para chegar ao sub-20, que o Cruzeiro sim tem que fazer contratações para a base, porque o último campeonato brasileiro sub-20 foi um completo desastre e que se tivesse, por exemplo, rebaixamento, o Cruzeiro também teria caído nessa categoria. Mas enfim. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!